cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Boa tarde, amigo internauta, associado da ADASP. Programa ADASP Sustentabilidade, terceiro ano do nosso trabalho. E queremos agradecer, como de hábito, a Serasa Experian pelo apoio que tem dado ao longo desses 3 anos e comprovando a qualidade daquilo que temos apresentado durante o exercício de todos esses programas e também através do nosso site, que temos atingido 15 mil acessos por mês. Queremos agradecer, então, o internauta que tem curtido tanto a página no Facebook, quanto curtido mesmo o nosso portal Sustentabilidade. E hoje faremos uma entrevista bem interessante, como nós anunciamos pela internet. Nós estamos trazendo aqui a representante da Aliança Internacional do Animal, que é a Marta Giraldes. Porém, no nosso banner de chamada, nós havíamos colocado o nome da Ilha, que é a presidente da entidade. Contudo, ela sofreu um pequeno contratempo, mas ela estará muito bem aqui representada pela Marta, que vai contar um pouquinho da importância da proteção do animal. Boa tarde, Marta. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Obrigada, o prazer é meu. E espero que a Ilha se recupere prontamente para que ela possa, numa próxima oportunidade, vir aqui fazer um novo programa e contar da evolução de tudo aquilo que vocês têm feito. Com certeza. Bem, primeiro, eu gostaria que você explicasse como foi a fundação desta Aliança Internacional do Animal. O que motivou essa fundação? Quando isso surgiu? Fale um pouquinho disso. A Aliança Internacional do Animal nasce na pessoa da dona Ayla, que é de origem americana, e vem ao Brasil, há mais de 30 anos atrás, visitar o irmão que tinha sido transferido por uma multinacional e veio trabalhar no Brasil, e ela veio, então, para visitar o irmão. Ficou apaixonada pelo país, mas ficou indignada com a condição principal. O principal mesmo foi a questão dos animais de rua, a questão dos cães e gatos, o abandono e a proliferação deles por falta de uma atitude aí, governamental. Mais organizada. Exatamente. Porque então, isso é diferente lá nos Estados Unidos, quer dizer, então ela tinha Existem um cenário lá que não claro. tinha aqui. Ela já era militante, é uma mulher que milita na causa, é uma representante da proteção animal. Começou junto com a Ingrid Newkirk, que é a presidente do PETA, que é o Practical Ethical Treatment Animal, né? O PETA. Isso. Então, ela começou junto com a Ingrid Newkirk e tem uma missão, um trabalho muito grande. Veio ao Brasil e acabou se indignando, fixou residência no Brasil e começou todo o trabalho dela. Então, começou a recolher os animais. Quando foi isso? 1970 e alguma coisa. E esse é o tempo de fundação da... Não. Ela se tornou uma pessoa extremamente conhecida e notória na questão da proteção animal, na luta contra animais em circo, das apresentações, porque a gente não é a favor dos animais em circo, mas nós somos a favor da arte circense. Não, sim, lógico. Né? Então, ela começou muitos anos atrás e... Ela nunca fez a fundação da aliança de uma ONG, porque ela, como militante, e ela tem uma representação muito forte na proteção animal, com os políticos, com as pessoas, com os representantes de ONG. E num caso específico, que em 1998, ela foi chamada para atender um animal num circo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no interior de São Paulo. E esse animal era uma elefanta que estava totalmente degradada, dilapidada fisicamente, sofrendo, não se alimentava mais. E ela começou, então, a cuidar dessa elefanta, da Amadou. E ela contratou um veterinário e começou a cuidar da Amadou. A Amadou estava, assim, realmente no final da vida dela, porque ela estava subalimentada. O elefante é um animal gregário, feliz. Uma curiosidade, quem chamou? Foram as pessoas da cidade que se indignaram com a situação da elefanta no circo e chamaram por ela. Porque ela era muito conhecida e sempre foi pelo trabalho também com relação à luta contra animais em circo. Sim. E daí o que aconteceu? Quando ela chegou lá, ela acabou contratando esse veterinário e entrou com ação na cidade para retirar a Amadou do circo. E aí o circo mudou de cidade, ela teve que mudar junto e entrar com outra ação. E assim foi durante um ano, ela dormindo aos pés da elefanta.
E o que acontece é que, quando chegou no Rio Grande do Sul, um juiz totalmente comovido com a situação dela, falou para ela, funda uma instituição e eu lhe dou a condição de ser mantenedor conservacionista. Tudo bem, ela funda a Aliança Internacional do Animal, que, na verdade, é uma brincadeira fonética com o nome dela, porque o nome dela é Ila, mas a pronúncia é Ayla. Sim. E aí o irmão e os amigos que fazem a fundação aqui inventam esse nome para prestigiar ela, porque ela não é egocêntrica, ela não gostou do nome a princípio. E aí fizeram essa brincadeira. Tudo bem, constituiu aí a aliança, a nossa ONG, e ela, então, vai para a última instância em Brasília, o caso da Madu, e ela realmente ganha a Madu. Recebe o direito de ter a Madu, para cuidar da Madu, e aí o dono de circo eletrocuta e mata a Madu no dia de entregar. Você está brincando. Não. E eu sou proibida, nós somos proibidos de citar o nome dele, mas era um camarada bem famoso no meio de circos e tudo mais, aparecia muito na televisão. Um animal. Era bem famoso, assim, muito famoso. Eu acho que as pessoas podem imaginar quem era. Ele eletrocutou a Madu para não entregar. Até hoje a dona Ayla tem muita dificuldade de falar da Madu, todos nós. Mas aí nasce a Aliança Internacional do Animal. Como ela tinha feito todo o esquema de trazer a Madu para São Paulo, o que aconteceu? Ela pegou aqueles recursos que foram doados para comprar, para fazer a carreta, alugar a carreta para trazer a Madu, que era uma parafernália muito grande e de alto valor. Então ela foi, como ela estava em Santa Maria, ela precisava dispor daquele dinheiro para alguma coisa da causa. E em homenagem à Madu, ela fez a primeira unidade móvel. Dona Ayla comprou um ônibus, transformou ele no centro cirúrgico e veio de Santa Maria até São Paulo, passando em todas as cidades e todas as comunidades carentes e castrando cães e gatos. Olha que beleza. Essa foi a primeira homenagem para a Madu. Qual é a missão, você diria, da Aliança Internacional? No caso dos animais domésticos, a questão da castração em massa, esterilização, tem que parar de nascer, porque não tem papai e mamãe para todos os bichos, cães e gatos. A missão maior é a proteção e o respeito. Mas me veio aqui. Engraçado que vocês são patrocinados por empresas que alimentam, que vendem produtos de ração para animais domésticos, né? Sim. Isso, não há um conflito nisso? Como é que esses seus patrocinadores enxergam a missão de vocês assim? Porque, na verdade, tem que haver os animais num todo, toda uma criação do cosmo, de Deus, quem cada um acredite. Né? A questão é que o animal abandonado, o animal da rua, ele não se alimenta de ração, ele se alimenta de restos, de lixo. Né? Então, assim, você pode vender muita ração, mas você pode vender para um público, para um consumidor que ama os seus animais. Cada vez mais as pessoas se aproximam de ter cães e gatos, porque os núcleos familiares são muito pequenos, as pessoas estão muito difíceis de se lidar entre elas, de se relacionar. É melhor adotar um cachorro. E às vezes é melhor ter um cachorro e um gato em casa. Então, assim, aumenta o número de pessoas que se afeiçoam cada vez mais aos animais e querem cuidar deles e vão ter eles dentro dos seus núcleos familiares. Certo. E aí vão alimentar e a ração vai vender muito. E o que não dá é para continuar nascendo animais. Hoje, a população, a estimativa é que haja 10 milhões de animais abandonados em território nacional. 10 milhões? 10 milhões entre cães e gatos, a sua maioria cão. Quase uma cidade de São Paulo. Exatamente, assim. Exatamente. É mais do que a cidade do Rio. Isso é maus tratos, isso é desumano. E assim, são animais que não consomem ração. E os outros 45 milhões que existem, que estão domiciliados nos lares, esses comem. Vamos vender ração para eles. A empresa que nos patrocina, não sei se você me permite falar. Lógico, mas por favor, lógico. A Purina, com a ração Dog Chow e Cat Chow. A Purina é uma empresa que tem um pensamento de amor, de compaixão por esses animais. É uma empresa que mundialmente vende, né, é o top, vende mais do que qualquer outra empresa, e tem essa benevolência e esse carinho, e nos doa essas 6 toneladas mês que nós precisamos para alimentar os nossos 1.300 cães, entre cães e gatos, que temos abrigados. Eu estou sensibilizado de conhecer a distância a ilha, pelo que você está me falando, né? Porque não é brincadeira você pegar um ônibus e trazer de Santa Maria até aqui, né? Quer dizer, quantos animais ela castrou? O currículo de castração da Aliança são 30 mil castrações sem nenhuma ajuda governamental. Então, né? Só com recursos de doações
E a cabeça dela, o carinho dela, a dedicação dela é a missão da vida dela. Ela é um grande exemplo. Sim, sim. Ela E é você comovente. acha que a população, as pessoas hoje em dia estão mais sensibilizadas a essa necessidade? Como é que você enxerga isso? Porque, por exemplo, eu tenho 56 anos, né? Então eu sou de um tempo em que tratar bem o animal fazia parte da minha obrigação como tratar bem as pessoas. Ou, se alguém tratasse mal o animal, não estava claro isso no meu universo, não tinha internet, não tinha nada. Minha mãe não precisava me dizer, trate bem o Tommy, que era o pastor alemão que eu tinha lá em casa. Ela não falava isso, muito pelo contrário, né? Eu deixava de viajar quando ele estava doente. Mas isso fazia parte normal. Me parece que hoje em dia existe uma certa divisão. Quer dizer, tem pessoas que tratam bem os animais e pessoas que tratam mal. Você acha que houve uma mudança nisso? Como é que você enxerga isso? Se é que vocês conseguem ter uma impressão dessa situação? Primeiro que assim, a população do mundo cresce cada vez mais. Hoje, 7,5 bilhões de pessoas. O que acontece é que desde que o mundo é mundo, que as pessoas amam os animais e outros maltratam os animais. Sim. É que hoje a visibilidade, pela maus própria tratos. questão da tecnologia, da internet, Sim. da televisão, de toda essa mídia, vem para a casa de todo mundo. Sim. Né? As pessoas têm acesso a essa informação. Os maus tratos O ficam mais maltratador- aparentes. O maltratador sempre existiu. Como Sim. as pessoas que são comovidas, generosas e condescendentes com os humanos e com os não humanos sempre Sim. existiram e, graças a Deus, são a grande maioria. E sempre E existirão. o que acontece cada vez mais é que as pessoas estão cada vez mais conscientes que esses seres, seja o cachorro, seja o gato, a vaca, seja o coelho, são seres sencientes, são seres que são como nós, que têm os mesmos órgãos, que sentem dor, que sentem frio, que sentem medo, que choram, que sentem saudade. Quer dizer, tem toda a questão refinada do sistema nervoso central, do sentimento, como os órgãos internos são iguais aos nossos, tem coração, tem rim, tem fígado, tem sistema reprodutor, como a mulher. Então, assim, as pessoas olham e se compadecem, se comovem com aquele olhar de sofrimento, porque o animal ele não pode cuidar de si, não pode se defender. Ele precisa da ação humana para que cuide dele e que defenda ele numa situação. E essa conscientização aumenta cada vez mais. A mídia tem ajudado, programas como o seu, que abre cada vez mais a oportunidade para as pessoas entenderem que não é cuidar apenas do não humano, apenas do animal não humano. Quando a gente cuida do não humano, a gente cuida do humano e De si vice-versa. próprio, e cuida de si próprio. da espécie e humana, um mundo, né? um planeta, uma cidade, um país que respeita os seus não humanos, automaticamente respeita os seus humanos e é um mundo melhor, com certeza. É verdade. Inclusive, eu pediria que você colocasse algumas cenas de animais torturados ou machucados que nós temos aí, para que a Marta possa explicar. Fale um pouquinho desse... Esse já é o depois dele em tratamento, tem uma foto dele antes, esse é o André. Nós recolhemos ele tem 30 dias. Se foi o momento que nós pegamos ele na Cracolândia, perto da rodoviária, no município de Osasco. Fala um pouquinho disso. Os vizinhos do local passaram e souberam da situação, que na verdade a polícia entrou para fazer apreender drogas e tudo mais. Fazer o trabalho deles, porque ninguém aqui é contra isso, pelo contrário. Temos todo o respeito pela instituição polícia. Sim. E aí, esse animal ele tem um grande porte. O André é um meninão grandão, ele é uma mistura de pitbull com fila. E ele em pé fica do meu tamanho, eu tenho 1,70 m. E ele, então, como territorial, vivendo ali com aquelas pessoas, Sim. naquela situação de degradação, as pessoas viciadas em crack, todo mundo ali, o mendigo humano e o mendigo não humano. Sim. Né? E aí o que ele fez? Ele foi defender o território dele, pulou para cima do policial, e o policial foi muito até condescendente, apesar que poderia ter sido evitado de outra forma, agido de outra forma, mas assim, ele foi se proteger, uma pessoa, um ser humano, não sabia o que ia acontecer, e deu um tiro com bala de borracha. Pelo menos foi com bala de borracha. E num ambiente de tensão, exatamente, né? Porque ele não está numa situação confortável, não, né? Um pelo ambiente contrário. de tensão. E aí o que aconteceu? Mas não houve uma ação da polícia para tentar depois levá-lo a um veterinário, chamar uma ONG, absolutamente nada. Esse animal, então, ficou com esse ferimento na cabeça, que começou a criar aquela bicheira, porque a mosca senta ali, pousa, e aí vai e começa os bichos e tudo mais. Os vizinhos viram e chamaram a gente, nós fomos até lá, recolhemos o André, que é um meninão, um doce,
Foi feito todo o tratamento, foi feita a retirada das larvas, começou todo o tratamento, ele está respondendo cada vez melhor. Hoje mesmo, à tarde, eu vou colocar no Facebook da Aliança a foto dele agora completamente curado desse ferimento, mas descobrimos que ele tem um tumor venéreo, que é muito comum em animais inteiros. Porque o que acontece é que as pessoas falam, por que não só castra fêmea? Deixa os machos sem castrar. O macho, quanto mais ele cruzar, essa promiscuidade da rua, da sujeira, do ambiente inóspito, do ambiente sem higiene, vai criando as bactérias e as doenças, né, que acometem eles no momento, no ato sexual, e a lambedura, e etc. Então, o que acontece? No ato do acasalamento, perdão. E aí o que acontece? Ele desenvolve esse tumor venéreo, que é uma doença venérea que vira um tumor. E é muito comum em todos os animais de norte a sul do nosso país. Esse cão, então, ele está Ele tem o tumor venéreo, está abrigado conosco. E o que vocês farão com ele? Não, nós estamos fazendo agora as sessões de quimioterapia, que começaram semana passada. Ele está respondendo bem à quimioterapia. E depois ele vai ficar com a gente, porque, por incrível que pareça, ele parece jovem, mas o André deve ter uns 12 anos de idade. Sim. Então, um animal que viveu praticamente a vida inteira nas ruas, extremamente carente, extremamente dócil, está muito feliz de ter sido recolhido por nós. Curiosidade, André era um nome que vocês renomaram ele assim, ou ele já trouxe Não, esse? não. A gente deu o nome de André porque a rua ali do local chama André. A gente resolveu dar o nome de André. Os outros animais que estavam lá, nós depois pedimos para que levassem vermífugo e algumas medicações, porque realmente não dava para recolher todos, e eles estavam bem, porque estavam vivendo ali naquele núcleo com aquelas pessoas. E nós temos outras cenas de animais? Temos mais alguma? Do que se refere? Aqui é o nosso evento de adoção, que é um ponto de adoção que a gente... isso é um shopping center, chama Granja Jardim, na Granja Viana, em Cotia, São Paulo. E nesse local a gente faz todo sábado o nosso evento de adoção. Levamos os nossos cães e gatos, todos vermifugados, vacinados e castrados, para ser feita a adoção. A pessoa interessada, ela responde um questionário e, se tiver tudo certo, então ela paga uma taxa e é feita a adoção. Depois nós vamos nos comunicar alguns dias por telefone e depois nós vamos visitar o local. Mas estando tudo certo, vai continuar feliz ali com a sua nova família. Tá legal. Vocês ficam em Cotia, é isso, né? A nossa instituição, tanto o escritório como o abrigo, é no município de Cotia. Tá. E quantos animais vocês têm lá? Hoje abrigados conosco, 1.350 entre cães e gatos. 1.350. E quantos funcionários você tem para tocar isso daí? É uma luta muito grande. Hoje a gente tem 8 casais, então são 16 pessoas que trabalham dentro do abrigo. A parte toda institucional, escritório, o resto, sou eu e minha presidente que fazemos juntas, porque não temos como contratar ninguém, porque não tem mais dinheiro para pagar, não tem verba. Sim. Então, a prioridade são os veterinários dentro do abrigo. Nós temos 3 veterinários que se revezam de segunda a segunda, e mais todos os funcionários capacitados e principalmente apaixonados pelos animais. São núcleos de famílias, os pais moram, o marido e a mulher com seus filhos, as crianças vão ao colégio, a gente dá a cesta básica. Quer dizer que lá dentro você tem um grupo de pessoas? O abrigo tem as residências dentro do abrigo. Olha que bacana. Cada família tem sua casa, com a sua televisão, com a sua cama, com a sua geladeira, com o seu fogão, com a sua família, com seus bichinhos. E as crianças estudam, e eles recebem cesta básica, e eles têm folga. E são núcleos familiares, e a questão principal é o amor pelos animais. São pessoas que gostam demais. Sim. A gente é muito sortudo. Adriano, depois você focaliza aqui o sapato dela, tá? Para nós. Não é de pele de... Não é? Não é de pele de nada. Isso aqui é de pelúcia, na verdade. Isso aqui é espuma, que imita, claro, né, a pele de um selvagem, que é justamente isso. Você pode usar não só a tecnologia hoje em termos de tecido, de pano, de tecido e indumentária, etc. É tão grande, você pode se vestir, você pode se agasalhar, você pode estar bonito, você pode estar elegante, você pode estar chamando atenção como você quiser, sem usar nenhum recurso de origem animal. Uma das maiores lutas da nossa instituição, e mais uma vez falando na pessoa da dona Ayla, é a questão da luta contra a pele, o uso de pele. É desnecessário, é uma coisa primitiva, medieval. A gente sabe que há 200 anos, 300 anos atrás, para trás precisava, 100 anos atrás, quem sabe, no começo do século XX, agora não tem mais necessidade. Mas você acha que isso... Para você ter uma ideia, só, eu vou te interromper, para você fazer, por exemplo, no caso da chinchila, que é a pele mais vendida no Brasil, para exportar.
você quer um casaco mediano, como um blazer como eu estou, assim. Você precisa de 100 chinchilas para fazer um casaco desse. Nossa. São 100 seres mortos. São 100 milhões de animais mortos no planeta Terra todo ano para fazer casaco de pele. Entre martas, morsas, visons, chinchilas, coelhos, lontras, focas. 100 milhões de animais abatidos por ano, mortos, assassinados. Um genocídio animal para fazer casaco de pele. Não precisa disso. Vestir dor. Vestir o terror, a desumanidade, o sofrimento. As pessoas têm que ver o que acontece com esse animal, porque ele tem que ser despelado, né? Escalpelado vivo. Ai, vivo? A escalpela é feita ele vivo, ele é arrancado dele, Nossa. a sua pele com ele vivo, para fazer que tipo de beleza, para agradar que tipo de ego e vaidade. Que padrão de consumo. Exatamente. Né? Então, por favor, gente, não use pele jamais. E não aceite que seu artista use pele. Critique nas redes sociais e mostre para ele que está na hora de evoluir. Agora eu estou entendendo porque só tem 2 profissionais ou 2 profissionais na Ayla, né? Porque puseram uma paraibana no 220 ligado, não precisa ter mais ninguém lá, né? Hein, doutor Damasceno, precisa ter mais alguém ou tá bom assim? Tá completa a equipe? Tá até sobrando um pouco, né? Tá perfeito. E considerando que vocês possuem esse número muito grande de animais sob seus cuidados, vocês estão no limite máximo? Como é que é isso? Estamos no limite máximo. Sim, sim. A gente sabe que desses 1.300 e 1.350 contados agora na última semana, a gente sabe que pelo menos uns 600 jamais serão adotados. Animais que têm doenças de base, como animais nos gatos renais, nos cachorros diabéticos. Disso? Qual é o giro disso? Ou seja, desses 1.350, a média, sim, mas esses 600 que sairão, demorarão de 1 a 6 meses, de 1 a 12? Não, um pouco mais. Um pouco mais. Depende muito também, mas a gente tem, por exemplo, como a gente tem esse ponto de adoção ali na Granja, depois um outro local também na Granja Viana, num outro shopping. O Clube Pinheiros, em São Paulo, nos dá espaço. Você poderia já, de antemão, já dizer os pontos de adoção e os dias? Sim. Para que... Então, no Granja Jardim, na Granja Viana... Fala o nome do shopping. No Granja Jardim. Ali na Avenida São Camilo, todos os sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde, todos os nossos cães e gatos estão vermifugados, vacinados e castrados. Precisamos de doações de cobertor, doações de lençóis, de toalhas, precisamos de doação financeira, precisamos principalmente da adoção desses seres por pessoas que os amem, que os respeitem até o último dia das suas vidas. Tá, e qual Depois, é o outro? O outro é na rua José Félix de Oliveira, aos domingos, também na Granja Viana, em Cotia. Começa às 10 da manhã, vai até às 5 da tarde. Também, todos os bebês no domingo. Tá. 2 vezes por ano, no mês de abril, agora nesse ano será em abril, dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo de abril. Estaremos no Clube Pinheiros, ali na Tucumã, na região dos Jardins, perto do Shopping Guatemi. Sim. O Clube Pinheiros nos dá 2 oportunidades. Então, em abril, 3 dias, e em dezembro, 3 dias. E o que acontece é que a grande maioria dos idosos que a gente leva são adotados. Então, é um público maravilhoso que adota os idosos que a gente precisa tanto que sejam adotados. Há uma troca de... Exatamente. Aí tem ali, na Avenida Cidade Jardim, o Salão JJ, que é próximo ali, eu não me recordo do número agora, mas é um salão grande, um salão de cabeleireiro famoso, e que tem ali próximo ao Empório Santa Maria. Então, nós fazemos lá uma vez por mês também. Então, a gente não tem o dia certo, mas eles colocam no site, a gente coloca no site, no Facebook da Aliança e do JJ, quando a gente está lá. E então, assim, a gente tem um grande número de adoção, mas a gente... é uma adoção muito consciente. Mas vocês precisam a gente precisa de mais adoção. Mas a gente precisa que também nasça menos animais, então a gente precisa castrar mais. Tá, eu queria dizer o seguinte, vocês precisam de mais pontos de adoção. Mais pontos de adoção. Ou seja, você precisa, por exemplo, no dia 27 de março, agora, nosso estúdio, eu queria até deixar claro para o nosso internauta, no dia 27 de março agora, o nosso programa ganha mais um upgrade, né? E nós iremos para o shopping Itavuvu, teremos lá um estúdio de vidro, e durante todo o ano de 2013 estaremos numa nova casa,
no Shopping Itavuvu, aqui em Sorocaba. Então eu me pergunto o seguinte, por exemplo, você gostaria que esse shopping em algum momento cedesse o espaço? Vocês montam em outras cidades? Vocês têm estratégia, estrutura para esse tipo de ação em outros locais? Ter essa estrutura nós temos, mas seria desleal com as ONGs de proteção animal que agem na cidade, no município. Então, assim, eu gostaria de vir apoiar, mas saber que tem uma ONG aqui de Sorocaba, que esse shopping, junto com a ajuda de vocês, abriu espaço. Então, e outra coisa que para nós, por exemplo, a adoção intermunicipal, interestadual, dificulta a visita. Porque nós visitamos depois de adotado. Porque a gente quer ver a adaptação da família com essa vida, né? Com esse filho não humano, e esse filho não humano com essa família. Então, vocês estão de parabéns, agradecemos, gostaríamos muito até de vir prestigiar. Abre um espaço para uma ONG de proteção animal da região, e eles também vão poder fazer esse trabalho de monitoramento com muito mais facilidade do que a gente vir fazer esse evento e ter que vir de Cotia para cá, 1 hora e pouco de viagem, para poder fazer esse monitoramento e as adoções, sei lá, 5, 10, 20. É muito grato, fico muito grata, é uma ótima ideia, mas seria desleal com as ONGs de proteção animal que agem na região. No momento em que o mais próximo que estiver para ocorrer o evento no Clube Pinheiros, você, por gentileza, nos envie essas informações, porque nós estamos muito, muito felizes. Não sei se o Sandoval, que acaba de chegar, está sabendo aqui, o presidente da DASP, mas nosso site está com 15 mil acessos por mês, né? Então, nós estamos... Nós em um mês estamos fazendo o ano de 2012, nós já temos quase 40 mil acessos em 2013 só, nesses 3 primeiros meses de 2013. Mas o que é bom e tem qualidade faz a diferença. Muito obrigado. E a gente fica... O objetivo do site, na verdade, é divulgar esse tipo de ação. Então, você, por gentileza, nos informe. Com certeza. Nós vamos colocar no Facebook também. Com certeza. Tenho certeza também que a emissora aqui de Sorocaba colocará, e vamos movimentar e procurar contribuir de toda a forma possível. Agradecemos totalmente. Obrigada. Vamos chamar nossos comerciais um pouquinho para eu tomar uma água, tirar esse pigarrinho da garganta e tossir um pouquinho, tá? Programa DASP de Sustentabilidade, volta já. O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Retomamos com o programa DASP Sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian. Agradecemos mais uma vez. 3º ano do apoio da Serasa ao nosso trabalho, que muito nos honra. E vamos depois, João, formalizar um convite, né, para o nosso novo estúdio no Shopping Itavuvu, para que a Serasa possa participar do primeiro programa, mostrando o quanto nós temos crescido, não só na audiência, mas na qualidade, com o pessoal da produção cada vez melhor aqui, e trazendo, até criticando minha roupa, minha postura, e a coisa está ficando feia aqui, viu, Sandoval? Já querem contratar um personal stylist para mim e tudo mais. Mas, enfim, isso é importante, é que nós estamos todos contribuindo para a melhoria e para o crescimento da qualidade do programa ADASP Sustentabilidade. E hoje entrevistamos a Marta Giraldes, que dirige uma entidade muito bacana, muito legal, que é uma entidade de proteção animal que chama Aliança Internacional do Animal, né? Me diz uma coisa, Marta, a representatividade internacional, já que você disse que a Ilha é uma pessoa tão envolvida, uma norte-americana radicada agora aqui no Brasil, né? Como é que é esta percepção
da entidade no mundo exterior? Na verdade, como eu havia falado no primeiro bloco, fizeram então essa brincadeira com o nome dela e para poder aproveitar, porque o nome dela é Ayla, pronuncia-se Ayla em português, então para aproveitar o Ayla, eles começaram a aliança, aí o I e o L seria o internacional do animal, pela internacionalização dos direitos dos animais. Não que nós sejamos um braço de alguma ONG internacional ou temos, após a fundação, algum braço lá fora. Sim. Não. Mas o que acontece, por ela ser uma pessoa militante da causa, e principalmente... Nos Estados Unidos, né? Quando ela começou morava. desde criança. E por ela ter feito todo um trabalho muito especial e ter sido a precursora da luta contra animais em circo no Brasil, inclusive a frase "circo legal não tem animal", é da minha presidente. Olha, que bacana. Devia ter registrado. Mas, então, o que acontece? Quando ela... perdão, me perdi um pouco o raciocínio. Nós estamos falando sobre o viés internacional. Essa coisa do internacional, ela acaba sendo conhecida por instituições internacionais que vêm ao Brasil para conhecer o abrigo, para conhecer a luta dela, para conhecer a questão dos animais em circo, que é o caso da Animal Defender, por exemplo, que é uma instituição que tem braços por todos os países do mundo, quase todos, ou muitos países, e que, sabendo da luta dela contra animais em circo, e que justamente o foco da Animal Defender são os animais em circo, fez um trabalho junto com a Aliança Internacional do Animal, em 2008, que virou matéria do Fantástico, entre a Animal Defender e a Aliança, e que foi feita uma enquete nesse dia, com esse programa, e perguntou-se então para as pessoas ligarem quem era aquela, quem queria animais em circo, assim, quem era a favor de animais em circo. E aí deu 90% da população brasileira que ligou contra animais em circo. Então, que mudou muito a história aí da questão dos circos no Brasil. Na verdade, existe um PL que está parado. Explica o que é PL. Um projeto-lei, que é o 7.000, não me lembro o número agora, perdão, bem? Talvez pela emoção de estar aqui, mas normalmente eu lembro o número do PL. E esse projeto-lei é para acabar, e por definitivo, com animais em circo em todo o território nacional. Esse projeto, então, foi levado para apreciação no Senado e foi unanimidade, foi votado contra animais em circo. E ele foi para a Câmara Federal, né, no Congresso, e até hoje, desde 2006, ele está parado. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Nós temos 9 estados no Brasil que não permitem mais animais em circo, mas a gente sabe que esses animais sofrem. O estado de São Paulo? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, exatamente. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, graças a Deus, Pernambuco. Eu não sei se isso minimiza o mal-estar, mas tem tanta coisa parada no Congresso que essa é só mais uma. Exatamente. Né? E mais uma vez dizendo que nós somos a favor, sim, da arte circense. A gente é a favor que haja o trapezista, que tenha o malabarista, que tenha o palhaço, que tenha o mágico, sem o pombo na cartola, nem o coelho. Sim. E que o circo traz o lúdico, o amor, o circo ensina, o circo diverte, entretém. De humano para humano. O humano está lá porque vai sustentar sua família, porque está lá porque tem sua veia artística. O animal está lá escravizado. Os elefantes, como os grandes felinos, o tigre e o leão, são animais gregários que vivem, o caso do leão, nas savanas, na África, os elefantes que vivem com suas famílias durante toda a sua vida e que andam e que vivem uma vida linda, maravilhosa e são retirados para fazer brincadeirinha, trejeitos humanos para entreter. Que tipo de entretenimento é esse? À base de sofrimento e escravidão. E como que funciona a legislação no exterior, especialmente se nos Estados Unidos você tem esta informação? Na verdade, com relação ao circo especificamente nesse momento. O número de países que proíbe animais em circo é uma coisa impressionante. Mas o que acontece é que, por exemplo, é muito grande, muito grande. Os países da Europa, principalmente, cada vez mais. O circo cada vez cresce mais, mas do humano para o humano, como o Cirque du Soleil, como tantos outros circos. Tem um circo belga, que hoje em dia está muito em evidência, que faz um trabalho lindo. Agora, nos Estados Unidos, é proibido em alguns locais, mas o maior circo hoje do mundo com animais, é um circo americano,
que é um circo que já tem uma tradição de mais de 300 anos. Porque não vou citar o nome. A legislação estadual também é muito diferente. Mas é um circo que tem hoje, por exemplo, elefante eles devem ter uns 50, leões e tigres eles devem ter uns 200. Então, assim, não precisava de mais outro circo, porque eles devem ter mais de 2.000 animais. Você está brincando. É um circo bem grande e é muito cruel isso. Esse é o preço da democracia. E a vergonha que eu tenho de dizer, poxa vida, com tantos exemplos, né, e com tudo, ainda os Estados Unidos ainda faz isso, e esse circo ainda existe e perdura lá, mas em alguns lugares realmente não pode entrar, como no Brasil. E o que acontece na situação no Brasil é que esse PL tem que ser levado para aprovação na Câmara dos Deputados Federal e que a gente tem que acabar com isso, mas tem que se preocupar que fim será... Que fim não. Que local que será levado, que encaminhamento será dado, né, a esses animais que foram oriundos de circo, como os leões, como os tigres, como os elefantes, os chimpanzés. Hoje, o que sabe-se é que não tem mais chimpanzé em circo no Brasil, e a grande maioria desses que foram retirados da escravidão, dos maus tratos, hoje estão aqui em Sorocaba. No Santuário de Grandes Primatas do GAP, com o Dr. Pedro Interian, que é uma outra figura que é muito amigo da dona Ayla. Eles são muito parceiros. João, vocês sabiam disso? E o... Não, eles não são um zoológico. Eles são um santuário. Retiraram os animais que sofriam em circo. E inclusive, um dos chimpanzés que lá está, que é a Dolores, ela foi retirada pela dona Ayla de um circo, na região sul do Brasil, veio com a dona Ayla no colo, veio no colo da dona Ayla, de lá para cá, em 14 horas de viagem, foi entregue aos cuidados do GAP, na pessoa do Dr. Pedro Interian e de sua equipe, e é impressionante como passa-se os anos, e quando a dona Ayla vai visitar, a Dolores ela é muito seletiva, ela não gosta de conversa com o humano, mas quando ela vê aqueles cabelos louros... Que bacana, muito emocionante. Passado alguns anos, um animal reconhecer um gesto de a maior prova que a sensibilidade, que a lembrança, né, que a memória deles existe. Você acredita, pessoalmente falando agora, não como profissional, que esse tipo de ensinamento que o animal está passando para o ser humano através de organizações como a de vocês, né, uma ONG, vocês são uma ONG, não é Mocip, né? Uma ONG. Você acha que isso contamina o comportamento humano? Ele faz com que as pessoas comecem a enxergar a natureza de forma diferente? Como é que você enxerga isso? Com certeza. Eu acho que a questão do respeito à vida, seja ela qual forma, que roupa esteja vestido, se é um chimpanzé, se é uma abelha, se é um ser humano, essa questão da nobreza, da condescendência pela vida do outro, seja esse outro quem for, é muito importante. O cinema faz isso, né? O cinema consegue sensibilizar e mostrar os animais não humanos e com os animais humanos. A mídia tem mostrado, a gente sabe que comercial de televisão que tem bichinho, a gente sabe que é um grande sucesso. O apelo da vida do animal, da carinha, do jeito, é muito importante para tudo. E esses treinadores para comerciais de animais, como é que vocês enxergam esta atividade? Então, agora, quando eu falo que é bonito na mídia mostrar o animalzinho, é mostrar o animalzinho, tipo, a caricatura, ou o animalzinho no local livre e tudo mais. Essa coisa do treinamento, nós somos completamente contra. Sim. Porque a gente sabe que todo treinamento tem um percentual de sofrimento, tem um percentual de que ele vai passar por algum tipo de situação constrangedora. Então, nós não somos a favor. Nós não somos a favor de animais para guarda, porque a gente sabe o que acontece com esses cães que são alugados para guarda, eles são subalimentados, eles não se vinculam afetivamente a ninguém, eles não são tratados com respeito e eles morrem muito cedo. Adoecem e morrem muito cedo. A questão do adestramento, aí não é querer ser radical, mas a gente prefere colocar e deixar bem certo que a gente não acha que o animal tem que ser adestrado, nem o animal tem que viver a questão do cão e gato com o humano, porque é assim que é o animal doméstico, é aquele que convive, que ama, e os outros têm que ficar na natureza. E todo apelo com o animal é lindo, o desenho é lindo, o filme é lindo, o cinema é lindo. As pessoas se comovem porque o animal consegue pela sua pureza. Mas circo, adestramento,
fantasia, coisinha de casaco de pele, essas coisas de festa de criança dentro de buffet, com um mini zoológico, aí a vaca está lá, a arara está lá, e as músicas bem altas no ouvido deles. Festas, como acontece hoje no Jockey, em São Paulo, essas bandas internacionais que vêm de rock, acho lindo, adolescente, todo mundo gosta, o adulto também, mas, por favor, imagina como é que ficam os cavalos dentro do Jockey, com não sei quantos milhões de megahertz na orelha, ouvindo aquilo, né? É uma coisa totalmente antinatural, o estresse que causa, tem animais que morrem. Então a gente acha que o seguinte, jockey, ou vocês são uma casa de show, ou vocês são um jockey. Bom, é que também se as pessoas estão lá suportando aquilo, eles não conseguem imaginar que o cavalo não suporta, né? Porque ele suporta. A pessoa quer estar lá, o cavalo não pediu para estar. Não, eu né? entendo, tá claro. Estou dizendo que a consciência das pessoas fica... E no aspecto da legislação, o que você acha que deveria, tirando o aspecto de circo agora, né? Você disse que quando a Ilha veio ao Brasil, ela se sensibilizou de ver muitos animais na rua e que nos Estados Unidos isso não acontecia. O que vocês propõem, o que vocês gostariam que acontecesse com relação à legislação para melhorar essa situação? A gente já tem aí a Lei 9.605, no artigo 32, que fala, né, a questão dos maus tratos e tudo mais. A pena é de 3 meses a 1 ano, nunca houve ninguém preso por causa disso, e a multa também nunca acontece. A questão até que está sendo discutido por causa da reforma do Código Penal, e então veio a história toda e as manifestações da proteção animal para passar então de 4 a 6 anos, que também não vai acontecer, porque a gente sabe que não vai acontecer. O que a gente quer é, primeiro, a legislação ela tem que ser forte, primeiro com relação à procriação de animais para venda, no caso dos cães e gatos. Fazer uma legislação e fazer uma fiscalização. Esses animais eles são tratados como apenas máquinas para produção de vidas. Esses animais ficam parindo, as fêmeas parem a vida inteira, dos 6 meses de vida até os seus 5 anos de idade, porque de 6 em 6 meses elas estão dando cria. Elas são totalmente escravizadas e quando elas não servem mais para parir, não pense que eles vão querer ficar gastando dinheiro, porque ela vai viver ainda mais uns 8 anos. Então, eles são ou sacrificados ou são abandonados, são repassados. Então, vamos pensar que tem que ser feita uma legislação séria e para todo o território nacional. Fazer a questão da fiscalização dos canis e gatis de procriação para venda, que a gente queria mesmo é que não houvesse vidas sendo vendidas, principalmente em vitrines, expostos ali como roupas, como objeto. Essa questão da venda na exposição, ali na vitrine do shopping e tudo mais. A gente é totalmente contra, isso tem que ser revisto. Nos Estados Unidos, hoje, em muitos países da Europa, é proibido expor animal para venda em vitrine. O camarada é preso, multado, porque lá a coisa funciona. Na verdade, a legislação para animais silvestres do IBAMA é muitíssimo rigorosa, então, né? Então, nós temos duas situações bem diferentes. Bem Apesar diferentes, também né? que a gente acha que não tem que pegar silvestre, nem sim, exótico, nem sim, mas para vender. Mas é diferente. Muito diferente, muito né? mais protegido e tudo mais. Até mesmo pela abundância que tem de animais, cães e gatos vira-lata no meio da rua, então nunca se pensou muito. Então, a oferta é muito grande. Tá. Né? E aí, claro, a questão da raça, o status. Tá. Então, por favor, vamos pensar e repensar nisso. A questão da legislação também com relação à venda desses animais, porque em São Paulo, capital, é proibida a venda de animais em logradouros públicos. Então, você não pode pegar uma barraquinha e vender, você ter um canil. Isso acontece muito. E vender na rua, na esquina. Então, acontece, mas em São Paulo, capital, não pode, porque existe a Lei 14.483, que é do vereador Trípoli. Mas, assim, o que a gente tem que pensar... Que é um ativista, né? Exatamente, que é um ativista. E daí, o que a gente tem que pensar? É que tem que ser uma lei para todo o território nacional e você, na sua casa, você na sua rua, se unir com seus amigos, parentes, vizinhos, no seu município, na sua cidade, pedir para o seu vereador que estender a lei, copiar a lei, se é assim que se fala, do vereador, a Lei 14.483, e dizer o seguinte: a gente não quer animais vendidos no meio da rua, porque a gente sabe que esses animais têm uma procedência de sofrimento e de escravidão, que esses pais e mães que são matrizes são usados apenas para procriar, e essas pessoas abusam deles e depois se desfaz da vida deles. Então, com relação à legislação, a gente quer que tenha um monte de fatores aí na legislação.
que melhore, que respeite a vida dos não-humanos, que faça valer o direito deles de não serem espancados, de não serem mortos, deles terem direito à água e comida, com relação ao cão e gato, com relação ao cavalo. Vamos parar com carroça de tração, o animal sofre. Hoje, em São Paulo, um cavalo vive 25 anos na natureza. Hoje, em São Paulo, os animais de carroça, o que mais vive 3 anos e meio. Ele vive desnutrido, subalimentado, morrendo de sede, num sofrimento, carregando peso machucado, sem ter lugar para dormir, sob as intempéries da natureza. O ser humano ele tem condição de fazer um outro trabalho, ou, desculpa, mas carregar a sua própria carroça. Deixa o cavalo em paz. Ele não nasceu para andar no meio da rua, no meio do cimento e sofrer. Deixa ele lá, deixa ele no canto dele. Então, cada um na sua casa, na sua rua, com seus amigos, nas suas redes sociais, pode lutar e melhorar a vida desses seres. Porque quando a gente luta pelos seres não humanos, a gente está lutando também pelo humano, porque a gente está se conscientizando. Bom, nós estamos entrevistando aqui a Marta Giraldes, da Associação Internacional do Animal, que defende e cuida de 1.350 animais que recupera na rua e que dá o tratamento adequado. E eu acho que essa é a função do programa ADASP Sustentabilidade, que é divulgar essas ações, essas organizações, para que você possa participar, apoiar, conhecer, discordar, concordar. O nosso programa ele tem este objetivo, né, que é divulgar ações, mas, acima de tudo, criar uma nova conscientização e um novo entendimento da vida no próprio planeta, com os interesses econômicos respeitados, das legislações que existem e as que estão por vir aí. Então, para que você receba o apoio que você julga necessário, você poderia colocar, por gentileza, Adriano, a logomarca dela no ar, por gentileza, enquanto ela pode falar um pouquinho com a logomarca. Esta é a logomarca da Aliança Internacional do Animal. Nós temos no Facebook também um endereço, é isto? A gente pede que curta o nosso Facebook e vai todo mundo dar a sua curtida lá, ver, assistir, participar das nossas notícias, das nossas campanhas, conscientizar cada vez mais as famílias, os lares, as crianças. A gente faz um trabalho lindo com palestras em colégios, a nossa cartilha, que eu vou mandar para vocês, eu acabei não trazendo, mas essa cartilha a gente leva para os colégios para palestrar para as crianças, que conta de forma lúdica a proteção animal, o carinho com eles. Eles estão colocando aí o endereço eletrônico da Ayla. Quem quiser contribuir financeiramente pode entrar lá no site. Como é que isso funciona? Na verdade, a gente tem o número da conta que está no site, que é no Itaú. Agência 3074, conta corrente 082 22 dígito 7. Qualquer quantia e toda ajuda é muito bem-vinda. Eu preciso, em respeito ao internauta e a minha forma de proceder, toda vez que a gente abre a oportunidade de colocar conta, banco, etc. e tal, nós temos que fazer uma pergunta se a contabilidade está aberta para checagem, porque se estamos abrindo a oportunidade, e isto não é desconfiando de nada, mas é em respeito a quem está nos assistindo, né? Não estamos em campanha nem de A, nem de B, nem de C. Exatamente, está sim. Então, como isso funciona? Quer dizer, quem fizer a sua doação pode reconhecer de que forma, como é que o dinheiro foi apropriado. Exatamente. Fale um pouquinho disso. Então, na verdade, porque somos uma ONG e a gente vive das doações, não temos nenhuma ajuda governamental e a gente tem um trabalho grande com as nossas palestras e também com relação aos nossos bazares, brechós e leilões de peças, de objetos, de roupas que a gente recebe para o caso do bazar e do brechó. Então, móveis, decoração, objetos, indumentária, roupa, feminino, masculino. Então, tudo isso a gente costuma fazer bazares praticamente toda semana. É? Exatamente. Puxa. E a gente recebe tudo isso em doação, precisa para poder ajudar a manter a nossa instituição. Legal, legal. Né? Então a gente precisa sim, quem quiser nos doar, então entre em contato pelo site, pelo e-mail, ayla@ayla.org.br. Você pode repetir mais devagar, pausa, né? Imagina que você está subindo no avião lá na Paraíba e vindo para cá com calma.
Tá. ayla.org.br. Tá bom. E daí, com relação às doações financeiras, elas não são muitas. Porque Sim. graças ao bom Deus e o trabalho e a missão da gente, primeiro a gente tem aí o apoio da Purina. Então, as nossas 6 toneladas e meia está feito por mês. O nosso folder são eles que fazem, a nossa cartilha eles que fazem. Fizeram, então, mais uma vez, esse calendário lindo aí. Vamos mostrar o calendário, então, um pouquinho? Muito Purina bonito. Aliança, Dog Chow, Cat Chow. Tá muito bonito. Podemos, enquanto você vai falando, Então, eles e vão aí, posicionar a câmera. Tá, e aí a gente precisa, claro, da doação financeira. Mas quem conhece o nosso trabalho, quem conhece a nossa missão, e se quiser alguma informação, claro que será dada, porque... Isso aqui é patrocinado pela Purina. Purina. E com relação à parte toda de material, shampoo para os cães e gatos, a questão do material de limpeza, o sabão, o detergente, a água sanitária, o cloro, o desinfetante, tudo isso é nos doado pela Sanol e Sanol Dog. Ah, que nós bacana. também, então, não temos que, né, dispor desse valor financeiro. Então, quando você vê que duas empresas, do potencial da Sanol, Sanol Dog, uma empresa nacional, e da Purina, Dog Chow, Cat Chow, uma multinacional, que nos doa e nos conhece, é porque sabe a seriedade do nosso trabalho. Né? Então, as pessoas podem perguntar, podem nos ligar, podem nos mandar e-mail, mas toda ajuda é muito bem-vinda e a gente precisa sim. Bom, nós vamos tirar uma fotozinha aqui, né, João? Aí, mostrando para o nosso amigo internauta. Depois vocês poderão capturar esse vídeo tanto no portal Sustentabilidade, como no site da ADASP, no site da ialvivo.com.br. Vocês encontrarão esse vídeo, como os outros anteriores, os programas que temos feito. E eu quero agradecer os 15 mil internautas que estão nos acompanhando, que estão seguindo o site do Sustentabilidade. E prometemos retornar dia 27 de março com um novo estúdio. Ah, temos a foto do novo estúdio para colocar no ar aí? Mas dá para esperar um minutinho para colocar no ar? Nós estaremos dia 27 de março, seguindo com a nossa programação durante todo o ano de 2013, no Shopping Itavovó. Vocês estão vendo aí a construção do estúdio de vidro dentro do shopping, na praça da alimentação. Posso dizer que será um Big Brother lá dentro, é isto? É? Ao lado do Burger King, né? Então nós estaremos no Shopping Itavovó a partir do dia 27 de março, durante todo o ano de 2013, com um programa, ou um novo estúdio do programa ADASP Sustentabilidade, dentro da praça de alimentação. Vamos interagir com o público. Quem quiser fazer pergunta pode entrar. Eu fico imaginando, nós devíamos ter guardado essa oportunidade dessa entrevista para interagir com o público lá, mas nós vamos então aguardar a recuperação da presidente da entidade para que ela vá agitar a praça de alimentação sem estragar o almoço dos caras. Sim, né? Com certeza. Nada de radicalismo. E nós então estaremos no dia 27 de março retomando o programa ADASP de sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian. Quero te agradecer muito a presença. Muito obrigada. Gostei muito, a gente aprende muito aqui. Só saber que as peles, isso me assustou profundamente, que os animais são escalpelados vivos. Isso é uma informação que dói na alma. Sim. E nós contamos que você possa retornar em outra oportunidade para falar um pouquinho mais. Falar um pouco da Paraíba lá. Exatamente. Tá? E nós retomamos então dia 27 de março com o programa ADASP Sustentabilidade. Obrigado, pessoal. Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau. O Cadastro Positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do Cadastro Positivo, para fazer mais e melhores negócios,
assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer.